Minha família espalhou para todos que eu havia morrido em um trágico acidente, mas enquanto eles viviam essa mentira, eu reconstruía minha vida em segredo. Mas um dia eu voltei e cada um deles teve que dançar conforme a minha música. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O grande salão de festas do Hotel Mirasul reluzia sob um teto de lustres de cristal, cada um lançando pequenos arco-íris fracionados pelo piso de mármore polido. Eu estava silenciosa perto da entrada, meio escondida atrás de um arranjo floral imponente, observando a noite se desenrolar como uma elaborada peça de teatro. A noiva, minha irmã Camila, deslizava pela multidão em seu vestido de alta costura, desfrutando da atenção da elite do Rio de Janeiro. Risos, champanhe e elogios sussurrados seguiam cada passo dela. Logo atrás vinham nossos pais, Marcos e Lívia Almeida, exibindo o tipo de orgulho radiante que nunca demonstraram por mim. É só assinar aqui, Senhora Reis, murmurou a cerimonialista, estendendo um tablet com os últimos detalhes do pagamento do local. Assinei sem hesitar, reprimindo um leve sorriso pelo nome falso que usei quando adquiri a rede de hotéis Mirasul 4 anos atrás. Se eles soubessem que Valéria Reis, a enigmática empresária do ramo hoteleiro, era, na verdade, Valéria Almeida, a filha que eles enterraram em silêncio uma década atrás. Devolvi o tablet e ajeitei a máscara intrincada que cobria a metade superior do meu rosto. O tema do casamento era um baile de máscaras, ideia de Camila. Irônico, permitia que eu circulasse entre eles completamente despercebida. A cerimônia foi linda, comentei com a cerimonialista, minha voz marcada por um leve sotaque mediterrâneo que eu tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Ela sorriu calorosamente. Obrigada, Senhora Reis. Significa muito que você tenha vindo pessoalmente. A família Almeida é um verdadeiro símbolo aqui na região da Bahia. Símbolo. Aquela palavra me assombrou a vida inteira. O legado da nossa família não era só dinheiro. Era controle, expectativas, obediência. Quando fiz 24 anos, recém-formada no curso de administração da PUC-Rio, cometi um erro imperdoável de dizer não. Não ao casamento arranjado com Bruno Souto, herdeiro de um império concorrente no setor imobiliário. Não a sacrificar meu futuro em favor de uma fusão de negócios disfarçada de matrimônio. A reação foi imediata, a fúria do meu pai, o silêncio gelado da minha mãe e o ultimato: casar com Bruno ou ser deserdada. Escolhi o exílio. No dia seguinte, saquei os últimos R$300 mil de uma conta de investimento esquecida e desapareci. Passei semanas em um apartamento decadente em Niterói, devorando tudo que podia sobre startups de tecnologia, urbanismo e branding digital. Eles me apagaram da vida deles. Então, eu reconstruí a minha, do zero, mais forte, mais esperta e intocável. E, naquela noite, sem sequer saber, todos celebravam no meu hotel. Mudei minha aparência, refinei um novo sotaque e criei Valéria Reis a partir de cinzas. O que eu não sabia, na época, era até onde meus pais iriam para me apagar. Em vez de admitir que a filha mais velha havia rompido com o controle deles, contaram a todos que eu tinha me afogado durante um passeio de iate pela Baía de Guanabara. Fizeram até um funeral de caixão fechado, com discursos emocionados e uma recepção luxuosa em um dos hotéis que, anos depois, eu viria comprar. Descobri a verdade 6 meses depois, quando tentei mandar uma mensagem para Camila. O e-mail voltou, mas antes deu tempo de ver a foto do perfil, ela vestida de preto, ao lado dos nossos pais, em frente a uma foto minha no memorial. Foi naquele dia que Valéria Almeida morreu de vez, e Valéria Reis nasceu. Senhora Reis? A voz da cerimonialista me trouxe de volta ao presente. A senhora gostaria de se sentar para o jantar? Assenti, deixando que ela me guiasse a uma mesa discreta, ao lado do salão de festas. De lá, eu podia ver cada sorriso e brinde, mas ainda manter minha máscara intacta. Havia algo poeticamente perverso em tudo aquilo. Eu paguei por aquele casamento, eu era dona do Hotel Mirasul onde ele acontecia e até possuía a escritura da mansão no Jardim Botânico que meus pais ainda chamavam de lar. Ao longo da última década, adquiri silenciosamente cada ativo que os Almeida valorizavam, cada relacionamento comercial de que precisavam. E, ainda assim, permaneci invisível. Do outro lado do salão, a voz do meu pai ecoou. Com licença, pessoal. A multidão se calou enquanto Marcos Almeida erguia sua taça de champanhe. Ainda altivo, ainda arrogante naquele terno impecavelmente feito sob medida.
Seus cabelos grisalhos cintilavam sob a luz, como se até o tempo se curvasse diante do seu alegado. Hoje celebramos a união de nossa única filha, Camila, com um jovem maravilhoso. Única filha. As palavras me atingiram mais do que eu esperava, mesmo depois de tanto tempo. Mas ele não tinha terminado. E também lembramos alguém querido para nós, a irmã da Camila, Valéria, que nos deixou cedo demais. Ela teria amado este dia. Ao lado dele, minha mãe, sempre a matriarca impecável, secava os olhos com um lenço de renda. Era uma atuação perfeita. Eles lamentavam a filha que enterraram em uma ficção. Se ao menos soubessem que estou sentada a 10 metros de distância, valendo mais do que o nome Almeida jamais valeu. Um garçom se aproximou oferecendo mais champanhe. Obrigada, murmurei, aceitando a taça para disfarçar o tremor nas minhas mãos. Eu não tinha ido lá para me vingar, ou pelo menos era isso que eu tentava me convencer. Construí meu império com inteligência e trabalho duro, revitalizando hotéis históricos, lançando startups de tecnologia sustentável e redefinindo o conceito de luxo. O fato de minha família agora depender de mim, sem saber, era apenas uma justiça poética. Que tragédia o que aconteceu com a mais velha, sussurrou a mulher ao meu lado, inclinando-se para fofocar. Dizem que ela era problemática, recusou um casamento arranjado, fugiu. Alguns falam até que ela fez um gesto de queda com a mão. Meu aperto na taça se intensificou. Claro, era mais fácil acreditar em suicídio do que encarar a verdade, eu simplesmente escolhi viver sob meus próprios termos. Na mesa principal, Camila se levantou para fazer seu discurso. Sua voz, polida e segura, ecoou pelo salão. A única coisa que falta hoje é a minha irmã, Valéria. Levantei levemente minha taça em um brinde silencioso. Ela não sentiu tanto a minha falta a ponto de impedi-los de escrever meu obituário. Mas eu não estava morta. Estava prosperando. E, em breve, todos saberiam o quanto eu estava viva. Se este momento te deixou sem fôlego, espere só. O que vem a seguir vai abalar o legado dos Almeida até o âmago. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo da vingança silenciosa de Valéria. O rosto dela pode estar oculto, mas seu poder está prestes a ser revelado. Eu mal tinha acomodado a taça na mesa quando Jonas Pontes, um dos sócios antigos da família, aproximou-se, ajeitando os punhos da camisa com um ar performático. Fiquei surpreso e honrado ao saber que viria pessoalmente, Senhora Reis, disse ele. Sorri por trás da máscara. Faço questão de supervisionar pessoalmente eventos especiais nos meus principais empreendimentos, Sr. Pontes. Especialmente para famílias de reputação tão tradicional. Ele inflou o peito diante do elogio. Bem, os Almeida e os Pontes são nomes de peso na sociedade carioca há gerações, embora eu admita que os últimos anos não tenham sido fáceis. Assenti, mesmo sabendo exatamente o quão difícil tinha sido para ambas as famílias. De forma silenciosa e cirúrgica, minhas empresas haviam assumido suas rotas de transporte mais valiosas, modernizado seus sistemas logísticos atrasados por meio de empresas de fachada, drenado seus lucros e oferecido apenas o suficiente de cooperação para que não percebessem a extensão da mudança. A indústria quase não é reconhecível, ele suspirou. Esses aplicativos, drones, sistemas de rastreamento com inteligência artificial. Como uma empresa antiga pode competir? Mudanças nunca são fáceis, ofereci, tomando um gole do champanhe. Mas são inevitáveis. Ele balançou a cabeça. Sabe, meu filho chegou a ser prometido para casar com a filha mais velha do Marcos Almeida. Teria sido uma fusão de famílias digna de comemoração. Não respondi. Não precisava. Uma pena o que aconteceu com aquela moça. Dizem que era rebelde, não quis seguir a tradição. Foi tudo tão trágico, não é? Meus dedos se cerraram ao redor da taça. Então, um tumulto começou na área principal do salão. Minha mãe, elegante, altiva e um pouco alcoolizada, levantou-se de repente, balançando a taça no ar. Eu simplesmente preciso dizer, arrastou as palavras, como é maravilhoso ver todos aqui esta noite, especialmente quem nos apoiou depois que perdemos nossa Lina. Minha coluna enrijeceu. O salão inteiro ficou em silêncio. Ela enxugou dramaticamente os olhos. Aqueles dias foram tão difíceis, a vergonha, os boatos. Mas fizemos o que era certo. Protegemos o nome Almeida.
Na mesa principal, Camila parecia mortificada, enquanto o rosto do meu pai se transformava em pedra. Lívia, chega! A voz dele soou firme, mas o champanhe já tinha rompido as barreiras dela. Preciso dizer, ela gritou, voltando-se para mim, Senhora Reis, a senhora é uma inspiração. Uma mulher que se fez sozinha, diferente da nossa pobre Alina, que achou que conseguiria sobreviver sem a família. A risada dela era estridente e frágil. Ela não durou nem um mês. Algo em mim estalou. E agora ela está o quê, mãe? Perguntei. O salão emudeceu. Meu sotaque falso escorregou. Os olhos dela se fixaram nos meus. Por uma fração de segundo, apenas uma, vi o reconhecimento. Mas logo se turvou, seja pela bebida, seja pela descrença. Meu pai correu para acalmá-la, a voz suave de sempre. Desculpem, amigos. São lembranças que ainda abalam. Por favor, aproveitem o jantar. Ele a levou dali com dignidade forçada, provavelmente até a suíte presidencial que nem imaginava me pertencer. Afundei na cadeira, os dedos tremendo. Naquele momento, quase me entreguei por completo. A senhora idosa ao meu lado se inclinou, gentil. Não ligue para eles, querida. Famílias antigas como os Almeida não são feitas para o futuro. Mas você? Você é exatamente o que o mundo precisa. Ouvi dizer que sua empresa está se expandindo para a logística global, murmurei, tentando me recompor. O restante da noite passou em fragmentos, Camila rindo de forma exagerada, meu pai recuperando seu charme, os convidados tentando ignorar o escândalo. Eles eram todos relíquias. E eu? Eu era o futuro. Quando me levantei para sair, a coordenadora do evento veio correndo. Senhora Reis, vai passar a noite aqui? A suíte presidencial já está pronta. Sorri. Não, acho que já tive doses suficientes de família por hoje. Ela deu uma risadinha nervosa, sem saber como reagir ao tom seco da hóspede mais importante. Entreguei-lhe um envelope grosso. É meu presente de casamento para Camila, embora ela nunca saiba que veio da irmã dada como morta há 10 anos. Garanta que ela e o noivo tenham tudo de que precisem. E, por favor, mande água e talvez uma reza para o quarto da dona Lívia. Ela vai precisar. Ao sair do reluzente salão Mirasul, a voz do meu pai ecoou uma última vez. A família, a coisa mais preciosa que temos. Não olhei para trás. Valéria Almeida não existia mais, eles se certificaram disso. Mas Valéria Reis estava apenas começando. No meu carro, disquei um número de cor. Mayra? Chamei, quando minha assistente atendeu. Execute a fase 2. Era hora de os Almeida descobrirem a quem tentaram enterrar. Na manhã seguinte ao casamento, eu estava em meu escritório na cobertura, observando a Baía de Guanabara. Gigantescos navios de carga deslizavam pela água abaixo, vestígios de outra era. Entre eles, os cargueiros dos Almeida, ainda ostentando o nome da família em grandes letras. Mas, por baixo da pintura, financeiramente e estruturalmente, estavam afundando. Mayra entrou com o tablet em mãos. Os números do casamento de ontem à noite. Ela era a única pessoa viva que conhecia as duas versões de mim. A festança dos Almeida ficou em R$310 mil no cartão de crédito deles. Não reagi. E a saúde financeira deles? Desastrosa, respondeu, deslizando para outra tela. As perdas do segundo trimestre no Grupo Almeida passam de R$50 milhões. Todos os imóveis, inclusive a residência deles, estão hipotecados por meio de holds que você controla. Então, na prática, falei, entrelaçando as mãos. Eles estão 3 meses atrasados nos pagamentos à Reis Logística. O que significa, completei, que estão 3 meses atrasados nos pagamentos a mim. Mayra confirmou com a cabeça. E a possível fusão com os Pontes também está por um fio. A empresa de Jonas Pontes está falindo. Fazer fusão agora seria amarrar 2 pedras e chamar isso de boia. Soltei uma risada seca. Ele me contou, no casamento, que o filho dele deveria se casar comigo. Disse que teria sido uma fusão indigna de celebração. Você quer que eu aumente as taxas da Reis Logística? Mayra perguntou, pronta para agir. Sim, respondi.
Vamos ver até onde vai a lealdade deles quando soluções modernas são mais baratas e rápidas. Ela hesitou. Seu pai convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã. Ótimo. Levantei, ajeitando a postura. Prepare os documentos. Está na hora de Valéria Reis fazer seu primeiro movimento público contra o Grupo Almeida. Tem certeza? Ela perguntou, quase em sussurro. Eles enterraram a própria filha para proteger o nome. Agora vão ver o preço que esse nome realmente tem, falei, gelada. Na manhã seguinte, vesti-me com intenção, um taier vermelho profundo de grife, saltos que ecoavam como trovão contra o mármore e um colar com a bússola de ouro que pertenceu à minha avó, a única Almeida que realmente me amou. A sede do Grupo Almeida não mudava havia 10 anos, os mesmos pisos de mármore, a mesma placa de latão desde 1871, o mesmo retrato pomposo do meu bisavô no saguão. Mas, naquela data, o ar estava diferente, carregado. Sussurros me acompanhavam. Senhora Reis, gaguejou a recepcionista. A reunião do conselho é fechada. Não mais, retruquei, entregando-lhe uma pasta volumosa. Eram minhas credenciais como acionista majoritária da Reis Logística e credora legal de todos os imóveis hipotecados dos Almeida. Tenho todo o direito de estar aqui. Ela examinou os papéis, tremendo. 14º andar, sussurrou. No elevador, ouvi a voz de Mayra pelo ponto no meu ouvido. Eles estão tentando aprovar um resgate interno. Seu pai ainda acha que pode salvar a empresa. Quando cheguei à porta da sala de reuniões, parei para escutar. Ela é dona de metade dos contratos de porto que usamos. Sibilou alguém. Estamos sem saída. Então ouvi a voz do meu pai. Essa tal de Reis está tentando nos desmantelar, drenando nossos recursos. Empurrei as portas. 12 homens se viraram. Silêncio total. Na cabeceira da mesa, meu pai me encarou. Senhora Reis, ele disse finalmente, a voz vazia. Esta é uma reunião particular. Não mais, respondi, atravessando a sala com o barulho ritmado dos meus saltos. Por favor, continuem a conversa sobre os termos da minha empresa. Sua empresa? Ele quase engasgou. Reis Logística não passa de uma startup oportunista, sugando clientes de legado com interfaces chamativas e robôs. O Grupo Almeida existe há 6 gerações. E tem exatamente 12 dias de vida restante, cortei, colocando outra pasta na mesa. Lá dentro, 10 anos de planejamento, contratos, demonstrações financeiras, registros de compra, provas de que cada prédio usado por eles, cada navio que fretavam, cada negociação confidencial tinha sido conduzida por mim. Isso é mentira, meu pai sussurrou, folheando a papelada com as mãos trêmulas. Esses prédios, nossa casa, a rede de hotéis. Tudo meu, confirmei, assim como o controle sobre os seus principais clientes. Vocês não estão tentando ganhar. Já perderam. Ele fechou a pasta com força. Quem é você? Uma estrangeira na tecnologia, querendo apagar um legado que não compreende. Algo dentro de mim se partiu um pouco. Tirei os óculos escuros e encarei-o nos olhos. Legado como arranjar o casamento da própria filha em segredo? Como escrever o obituário dela quando ela não obedece? O sangue sumiu do rosto dele. N não pode ser, murmurou. É sim, declarou um dos membros mais velhos do conselho, pasmo. Você é Alina Almeida? Sorri, sem qualquer traço de ternura. Sou Valéria Reis. Escolhi esse nome depois que vocês me mataram. Descobri que estar morta é ótimo para os negócios. A sala explodiu em exclamações. Meu pai desabou na cadeira, em silêncio. Ao fundo, ouviu-se um alarme, provavelmente o botão de pânico que ele acionara sob a mesa. Chega, falei alto. Vocês têm 24 horas para aceitar os termos de fusão. Caso contrário, eu exijo todos os pagamentos em atraso e líquido que restar. O Grupo Almeida deixará de existir, exceto como exemplo de fracasso. Virei-me para ir embora, mas parei na porta. Ah, pai! Seria bom verificar a mamãe. Ela ainda deve estar se recuperando do vexame no casamento da Camila. Os seguranças chegaram correndo, respondendo ao alarme.
Sorri para eles. Eram funcionários da Reis Segurança, mas não faziam ideia de que já trabalhavam para mim. No elevador, a voz de Mayra surgiu no ponto novamente. E então? Foi bem teatral. Eles gostam de espetáculo, respondi. Aprendi com os melhores. Sua mãe está no saguão, esperando, ela disse, a voz tensa. Gelei. O quê? Chegou há uns 5 minutos. Fique firme. Quando as portas do elevador se abriram, lá estava Lívia Almeida, impecável e de pé sob o retrato do fundador da família. Por um instante, me lembrei de mim mesma aos 18 anos, parada naquele saguão enquanto ela me fazia sermões sobre dever, família, imagem. Senhora Reis, ela disse, ou devo dizer? Valéria serve, respondi. Mas só em particular. Publicamente, você se certificou de que eu estivesse morta. O rosto dela se contraiu. Fizemos o que era necessário para a família. Dei uma risada amarga. Olhe bem em volta, mãe. Esse nome não vale nem o latão onde está gravado. Você está gostando disso, ela acusou. Destruindo tudo que construímos. Não corrigi, dando um passo à frente. Estou reconstruindo o que vocês destruíram. A empresa vai sobreviver, pode até crescer. Mas não será dos Almeida. Os lábios dela tremeram. Achamos que você estivesse morta, na miséria, sem poder. Não, vocês me apagaram porque temiam que eu provasse o contrário. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Valéria, por favor, volte para casa. A gente pode consertar tudo. Não sou mais aquela filha obediente, rebati, seguindo meu caminho, com os saltos batendo forte em direção à saída. Vocês têm 24 horas. Vou deixar a casa com vocês. Considere um presente para Camila. Lá fora, o sol do Rio de Janeiro me cumprimentou como um velho amigo. Olhei para trás apenas uma vez, vendo minha mãe se encolher no saguão, pequena e frágil, sob o império que desmoronava. Mayra já estava no carro. Vamos, eu disse. Ainda há muito a fazer. A fase 2 está completa, ela informou. O conselho está em pânico, o setor jurídico apostos e os boatos já circulam pelo mercado financeiro. Olhei para o celular cheio de chamadas não atendidas, do meu pai, de antigos conselheiros, de amigos da família que não me procuravam fazia uma década. Todos, de repente, desesperados para falar com a mulher morta. Deixe que falem. Deixe que se apavorem. As próximas 24 horas vão decidir o futuro deles e o meu. E agora? Mayra perguntou. Agora esperamos. E depois mostramos o que a filha morta pode fazer. As horas se arrastaram. Passei a noite no meu escritório na cobertura, vendo o sol nascer sobre a baía, tingindo os navios de carga com tons dourados. Lá embaixo, as embarcações do Grupo Almeida ainda se arrastavam, próximas da irrelevância. As mensagens continuavam chegando. Do meu pai, precisamos conversar. De membros do conselho, vamos discutir termos em particular. De amigos da família, Valéria, querida, nunca acreditamos nesses rumores. E de Camila, é você mesmo? Ah. Não respondi a nenhuma. Concentrei-me em checar tudo pela terceira vez, comunicados à imprensa, contratos de fusão, relatórios financeiros finais. A história já estava vazando. O Jornal da Economia está online, avisou Mayra, entrando com um café. Eles querem uma exclusiva. Ainda não o falei, pegando a xícara. Deixe que especulem. A matéria real sai depois da votação. E se eles recusarem a fusão? Sorri, lembrando do olhar tremido de Lívia no saguão. Não vão recusar. No horário combinado, meu celular vibrou. Mensagem do secretário do conselho, votação aprovada. Apoio unânime aos termos da fusão com a Reis Logística. Nem meu pai se opôs. Marque a coletiva de imprensa, instrui Mayra. 2 horas, no saguão principal do Grupo Almeida. É hora de Valéria Reis anunciar oficialmente. E? Alina Almeida? Ela perguntou. Toquei o pingente de bússola da minha avó. Essa não precisa mais se esconder. Quando cheguei, o prédio fervilhava.
Repórteres enchiam o salão, câmeras apontadas para o palco, funcionários se aglomerando nas varandas internas. Lá na frente, meu pai estava cercado por um conselho fragmentado, parecendo ter envelhecido 20 anos num dia. Fiz todos esperarem 10 minutos antes de aparecer. Eu vestia um terno azul escuro, a mesma cor que meu pai usará em todos os retratos oficiais, mas agora em um corte moderno e meu. Usava também o colar da minha avó, que brilhava como uma arma sutil sob as luzes. Fui ao microfone. Obrigada a todos pela presença. Meu nome é Valéria Reis, mas alguns talvez me reconheçam como Valéria Almeida. A sala veio abaixo. Gritos de surpresa, flashes, perguntas atropeladas. Vi, de relance, minha mãe chorando no fundo, e meu pai avançando, mas sendo contido pelos seguranças que, ironicamente, também eram meus funcionários. Há 10 anos, a família Almeida anunciou minha trágica morte em um acidente na Baía de Guanabara. Na verdade, eu apenas recusei um casamento arranjado e escolhi meu próprio caminho. Meus pais preferiram enterrar um caixão vazio a admitir que a filha mais velha havia escolhido ser livre. Meu pai tentou se aproximar. Valéria, nós pensávamos que eu falharia. Interrompi. Esse foi o problema, pai. Vocês nunca enxergaram quem eu realmente era. Ele recuou diante das câmeras. Fizemos o que achávamos certo para proteger você. Não, respondi. Fizeram o que era mais fácil. No meio da multidão, a voz da minha mãe irrompeu. Valéria, por favor. Não a encarei, apenas voltei a falar com a imprensa, de forma calma e firme. Desde então, construí a Reis Logística do zero, redefinindo o transporte global enquanto outros se apegavam ao passado. Hoje, anuncio a fusão completa do Grupo Almeida com a Reis Logística. O nome Almeida pode permanecer por respeito à sua história, mas a liderança não. A partir de agora, todos os membros do conselho atual se aposentam generosamente. Alguns repórteres gritaram perguntas, mas meu olhar se voltou para Camila, que estava ao fundo, ainda com o bronzeado da lua de mel, me encarando sem acreditar. Agora responderei a perguntas, falei. Senhor Almeida, quer dizer, Reis, gritou um deles. Sua família sabia que você estava viva? Não. Eles realmente preferiram manter meu velório que admitir a verdade. Meu pai, tentando ainda se justificar. Pensamos que fosse melhor assim, Val. Então, preferiram me enterrar viva, rebati. Porque não suportavam um anão. Mais perguntas vieram, mas eu só conseguia olhar para Camila, que abriu caminho entre as pessoas até se aproximar do palco. Ela não parecia mais a noiva exuberante de 2 dias antes. Parecia assustada, como uma menina que eu lembrava. Você estava lá, ela sussurrou, subindo no palco. No meu casamento. Assenti. Viu a gente fingir luto por você? Vi. Ela aproximou o rosto, a voz baixa. Quando você sumiu, tentei te encontrar. Mas eu era muito jovem, muito assustada. Teria guardado meu segredo? Perguntei, sabendo a resposta nos olhos dela. Não, admitiu, envergonhada. Eu tinha 12 anos, velho o suficiente para saber que o que fizeram foi errado, mas jovem o bastante para ter medo. Um lampejo de tristeza me atingiu. Senti sua falta, confessei. Eu também senti a sua, ela disse, com lágrimas nos olhos. Não da mulher que eles diziam que você foi, mas de você de verdade. Aproximei-me, mas ainda mantendo a firmeza. Eu não podia ser quem eles queriam. Tive que ser quem eu sou. A imprensa voltou a disparar perguntas. O que acontece agora com a família Almeida? Alguém gritou. Eles ficarão com seus bens pessoais, respondi, com profissionalismo. Aqueles que não forem legalmente meus serão compensados de forma justa pelas ações. Não estou aqui para me vingar. Estou aqui para salvar uma empresa que perdeu sua visão. E sua família? Olhei para meu pai, diminuído atrás do pódio que costumava engrandecê-lo, para minha mãe chorando nas sombras e para Camila, entre nós duas, dividida entre o passado e o presente. Algumas coisas, eu disse devagar, não se resolvem só com dinheiro. A coletiva terminou. Os repórteres capturaram suas manchetes, as pessoas se dispersaram.
Fiquei no palco, vendo meus pais conversando com advogados, Camila parada entre nós. Mayra aproximou-se. Os papéis estão prontos. Em um minuto, falei, seguindo em direção aos meus pais. De perto, pareciam tão frágeis, humanos, não mais os gigantes que eu enxergava na infância. Os advogados explicarão tudo, disse, mantendo a voz fria. Vocês vão ficar bem. A casa continua com vocês. As casas de praia também. Não quero deixá-los sem nada. Só sem poder, meu pai murmurou. Não, corrigi. Estou dando a vocês uma escolha. Aceitar a aposentadoria com dignidade ou lutar e perder tudo. Minha mãe segurou minha mão. Deixei. As alianças dela quase feriram minha palma. Achamos que estávamos te protegendo, sussurrou. O mercado é cruel. Eu sei, respondi, afastando minha mão. E sobrevivi, porque vocês me obrigaram a isso. Camila me olhou. E quanto a nós? Somos irmãs. Você é minha irmã, concordei. Quando quiser me conhecer de verdade, não o fantasma que eles criaram, minha porta está aberta. Dei alguns passos e parei. Ah, mãe, da próxima vez que estiver bêbada em um dos meus hotéis, não se gabe de ter apagado a própria filha. É péssimo para as nossas reputações. Uma hora depois, tudo estava assinado. O Grupo Almeida agora era meu. Novo conselho, novos sistemas, novo futuro. Naquela noite, fiquei no meu escritório, observando os navios dos Almeida flutuarem sob a luz da lua. Em breve, eles teriam o logotipo da Reis Logística. O legado continuaria, mas não nas mãos de quem o fundou. Mayra entrou com uma garrafa de champanhe. A fusão. A verdade, brindei. Às vezes, algo precisa morrer para algo maior viver. Ela concordou. A Camila está ligando. Toquei o pingente da minha avó contra meu peito. Ela sempre dizia que o caminho certo não costuma ser o mais fácil. Ela teria orgulho de você, Mayra sussurrou. Sorri, olhando a Bahia. O celular vibrava, Camila. Desta vez, atendi. Podemos conversar? Ela perguntou, a voz baixinha. Conversar de verdade, só nós duas. Venha à minha casa, eu disse. É hora de conhecer a irmã que realmente tenho me tornado. Depois que desliguei, pedi a Mayra para providenciar jantar para 2 pessoas. Seria uma longa noite de verdades, de tentativas de cura e de recomeço. Eu não era mais Valéria Almeida, essa garota fora enterrada pelas mentiras que contaram. Mas Valéria Reis era real, forte, livre, imparável e, finalmente, estava em paz. Levantei minha taça, encarando as águas escuras lá embaixo. A memória de Valéria Almeida, murmurei. Que ela descanse em paz. Então, virei de costas para a janela, olhando para o meu futuro. Se você chegou até aqui, obrigada. De verdade. Esta história não foi apenas sobre recuperar uma empresa ou confrontar um legado. Foi sobre encontrar coragem para me tornar quem eu deveria ser, mesmo quando o mundo tentou me enterrar. Agora quero ouvir você. O que teria feito no meu lugar? Teria ido embora em silêncio ou lutado para voltar sob seus próprios termos? Sua voz importa. E se você estiver passando por um capítulo parecido, sentindo-se invisível, sem ser ouvido, rotulado como problemático, lembre-se, eles não podem te definir para sempre. Você pode reescrever sua história. Pode falhar, sumir, se reconstruir e emergir mais forte. O mundo vai chamar de vingança, mas você saberá que é liberdade. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.